Nós já estudamos 17 capítulos. Então, isso significa que, se você tem nos acompanhado desde o início, você já estudou 17 diferentes assuntos, 17 tópicos diferentes. Então, isso é muito útil e isso é muito bom. Graças a Deus pelos nossos irmãos do passado que organizaram o ensino bíblico assim, de maneira tópica. Se nós já estudamos 17 tópicos, significa que nós chegamos hoje ao capítulo 18. Qual é o tópico tratado no capítulo 18? Da certeza da graça e da salvação. Então, nesse tópico, nós vamos estudar a respeito da certeza da salvação, a certeza da graça e a certeza da salvação. Se você tem uma memória boa, você se lembra do que tratamos no capítulo 17. Qual foi o tópico que tratamos no capítulo 17? A perseverança dos santos. Eu estou perguntando isso porque o assunto do capítulo 17 está estreitamente relacionado com o assunto do capítulo 18. No capítulo 17, nós aprendemos a respeito de uma certeza. Qual é a certeza tratada no capítulo 17? É a certeza de que os santos haverão de perseverar até o fim. Muito embora eles possam tropeçar, cair, ainda que temporariamente, não é? Mas eles haverão de perseverar até o final. Nunca cairão de maneira total e definitiva. Mas um alerta nós aprendemos no capítulo 17. Essas quedas temporais e não totais dos eleitos de Deus trazem grande sofrimento para eles, para os outros, para a causa do Evangelho. Então, a doutrina da perseverança dos santos nunca deve ser um estímulo para se viver a vida cristã de maneira relaxada. Você não vai perder a sua salvação, mas se você relaxar, a disciplina do Pai Celeste será acionada. E é muito ruim, traz muita dor, muito sofrimento, quando Deus tem que disciplinar os seus filhos. Então, nunca use a doutrina da perseverança dos santos como uma desculpa para viver a vida cristã de maneira relaxada. Ok? Então, foi isso que nós aprendemos no capítulo 17. Agora, no capítulo 18, eu disse que está relacionado um capítulo com o outro, um assunto com o outro. É que no capítulo 18 nós vamos tratar de uma outra certeza. No capítulo 17 era a certeza de que os santos vão perseverar. E no capítulo 18? No capítulo 18 é a certeza de que eu sou um santo, que eu sou um desses que vão perseverar. Entendeu a diferença? Capítulo 17 é a certeza de que todos os que pertencem a Deus haverão de perseverar. No capítulo 18 eu posso ter a certeza de que eu pertenço a Deus? Eu posso ter a certeza de que eu sou um desses? Percebe? Então, é a certeza da graça e a certeza da salvação. Então, esse é o assunto do capítulo 18. Vamos aprender que é possível aos crentes ter a certeza de que estão em um estado de graça e de que serão salvos eternamente. Eu estou colocando aí de que é possível, porque esse é um ponto da doutrina cristã com a qual
muitos setores, não sei se muitos, se poucos, mas alguns setores da cristandade não concordam. Muita gente acha que não é possível ter a certeza da minha salvação. Aliás, alguns acham que falar que tem certeza da salvação soa assim de maneira pretensiosa, não é? Arrogante. Quem você pensa que é para você falar que tem certeza da salvação? Não é? Mas é que o nosso pressuposto é que a salvação é uma obra da graça de Deus. É algo que não depende do meu desempenho. Se eu tenho como pressuposto que a salvação é uma conquista minha, aí dizer que eu tenho certeza é pretensão, não é? É arrogância. Porque, por tabela, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa boa. Mas não é esse o nosso pressuposto. Então, quem crê na salvação por obras tem uma dificuldade muito grande com a certeza da salvação. Não posso dizer que eu tenho certeza, porque vai soar arrogante, pretensioso. E, de fato, é arrogância mesmo e pretensão se o meu pressuposto é que eu sou salvo com base nas obras e no meu desempenho. Tá claro? Então, esses que creem que a salvação é por obras dizem assim: não, é impossível ter certeza. Eu não posso ter certeza. Não é? Mas a nossa tradição reformada, diz que é possível ter certeza sim. E é esse o assunto do capítulo 18. Tranquilo aí? Sabemos agora, esse é o nosso plano de voo, apertem o cinto aí, vamos decolar, não é? No capítulo 18, ok? Então, vamos ver aí o enunciado do primeiro parágrafo. Eu leio aqui, você me acompanha silenciosamente. Primeiro parágrafo do capítulo 18 está formulado da seguinte maneira: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então, esse é o enunciado e nós vamos tentar destrinchar o enunciado. Vamos lá, por partes. Primeiro, notem essa primeira parte aí, não é? Que os nossos irmãos que elaboraram a confissão de fé chamam a nossa atenção aí para uma falsa esperança, para uma falsa certeza de salvação. Então, temos aí um alerta a respeito da falsa esperança, de dois tipos de não regenerados. Então, notem aí que o que os nossos irmãos estão dizendo é que existem pelo menos dois tipos de pessoas não regeneradas que possam descansar equivocadamente numa falsa esperança. São dois tipos. O primeiro tipo, eles chamam aí de os hipócritas. Olha que são dois tipos de não regenerados: os hipócritas e os demais não regenerados. Então, os hipócritas que não são regenerados e os demais que também não são regenerados. Qual é a diferença entre esses dois grupos?
Hipócritas são aqueles que professam a fé verdadeira. A profissão de fé deles é a fé verdadeira. Eles professam crer no Deus verdadeiro. Eles professam crer no verdadeiro Salvador Jesus Cristo. Mas, embora tenham uma profissão de fé verdadeira, é apenas uma profissão de fé dos lábios. É apenas uma profissão de fé exterior. No coração, eles não creem de fato como professam. Há uma inconsistência entre a fé dos lábios e a fé do coração. Então, esses são os hipócritas. A esperança deles, a certeza deles é certeza falsa. Então, existem esses que são os hipócritas. Professam a fé verdadeira apenas externamente. E quem são os demais não regenerados? São aqueles que depositam a esperança numa fé falsa, não é? Numa fé falsa. Por exemplo, vamos pensar aqui numa esperança de um não regenerado. Eu tenho a esperança de que Deus vai me salvar, porque eu sou uma pessoa boa, não é? E eu faço bem aos outros, eu pratico boas obras, portanto, eu creio que Deus vai me salvar. Ou então, aquele que diz, bom, a minha esperança é que eu vou ser aperfeiçoado, eu serei salvo por meio de sucessivas reencarnações. Eu vou morrer, vou reencarnar, na outra vida eu terei uma vida melhor se eu fui uma boa pessoa nesta vida. Agora, se eu não fui uma boa pessoa, eu serei aperfeiçoado por meio do meu karma, vou ser aperfeiçoado na próxima encarnação, e assim sucessivamente, através de várias reencarnações, eu me tornarei um espírito de luz. Essa é uma esperança de uma religião falsa, não é? Então, são dois tipos de não regenerados com esperanças falsas. Os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé dizem: é possível ter uma esperança falsa, enganosa, que vai decepcionar você. É a esperança, é a esperança baseada numa profissão de fé apenas externa, ou é a esperança baseada numa fé falsa? Tá claro aí? Então ele está dizendo que é possível ter uma esperança falsa, não é? Contudo, todavia, não é? Os que são verdadeiramente crentes, creem não apenas com os lábios, mas creem também com o coração em Jesus Cristo, amam a Cristo sinceramente, procuram andar diante dele em toda boa consciência. Esse tipo de gente pode, nesta vida, ter certeza de se acharem em um estado de graça. Podem regozijar-se numa esperança verdadeira. E essa é uma esperança que não vai decepcioná-los, não é? Não vai envergonhá-los. Então, nesse primeiro parágrafo, o que a Confissão de Fé está dizendo para introduzir o assunto é que, embora haja a possibilidade de falsas esperanças, nós acreditamos que é possível ter esperança verdadeira e certeza
certeza verdadeira da salvação. Nós discordamos daqueles que acham que não podemos ter certeza, que isso é pretensioso, isso é arrogante, dizer que tem certeza da salvação, ok? A Bíblia ensina isso? É claro que ensina, não é? Olha a 1 de João, capítulo 5, verso 13. 1 de João 5, 13. Olha só, Osório, que o apóstolo João está revelando nesse versículo a intenção, o propósito com o qual ele escreveu essa epístola. Qual é o propósito de João ao escrever essa epístola? Qual é a intenção dele? Que os seus leitores saibam que têm a vida eterna. Que eles tenham a certeza, não é? Já nesta vida, de que eles têm a salvação em Cristo Jesus. Entenderam o raciocínio aí? Como é que esse versículo nos ajuda nessa questão da certeza da salvação? Se João está se esforçando aí para que os seus leitores tenham essa certeza, ora, então é possível ter essa certeza. Se não fosse possível ter essa certeza, João não estaria perdendo tempo para ajudar os seus leitores a terem a certeza que é impossível de se ter. Então, essa é a lógica, esse é o argumento. Se João escreveu uma carta para ajudar os crentes a terem certeza, é possível ter certeza. Não apenas possível, é desejável, não é? Se nós temos na Bíblia uma carta, um livro, cujo propósito é dar certeza para os crentes, então Deus quer que tenhamos certeza. Acho que tá claro aí a lógica da coisa, né? O argumento. Então, você não precisa viver debaixo de incerteza quanto a esse assunto. Você não precisa viver em dúvida sobre o seu relacionamento com Deus. Deus quer que você saiba que tem a vida eterna. Deus quer que você tenha certeza. É por isso que ele inspirou João a escrever essa carta, tá? Então, primeiro parágrafo do capítulo 18 chama a nossa atenção para a possibilidade de esperança falsa, de esperança fake, não é? Mas ao mesmo tempo diz que é possível e é desejável que nós tenhamos certeza da salvação. Tranquilo aí até agora? Tá claro? Então prossigamos. Parágrafo 2 do capítulo 18 a respeito da certeza da graça e da salvação. Então vamos ver o enunciado do parágrafo 2, ver como é que os nossos irmãos elaboraram aí esse parágrafo 2. Esta certeza, essa certeza da qual estamos falando, não é simples persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas trata-se de uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, fundada na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, fundada também no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus. O Espírito, por meio de quem somos selados para o dia da redenção, é o penhor da nossa herança.
Então, agora, no segundo parágrafo, depois de dizer que é possível ter essa certeza e até que é desejável, no segundo parágrafo desse capítulo, a confissão de fé vai nos ajudar a entender melhor a natureza e o fundamento dessa certeza. Então, a natureza dela. Quando nós falamos dessa certeza da graça, dessa certeza da salvação, não estamos falando assim de uma simples persuasão conjectural. Ou seja, não trata-se de uma conjectura, não trata-se de uma probabilidade. É certeza mesmo. Aliás, a palavra grega que na Escritura é traduzida por esperança, ela perde muito do seu sentido com a tradução para o português. A palavra grega é a palavra eupis. Quando o grego usa a palavra eupis, ele está falando de algo certo, Mas a palavra que nós usamos para traduzir é esperança. Na nossa conversação comum, esperança normalmente é uma probabilidade, não é verdade? Quando você fala assim, olha, eu estou na esperança de trocar de carro o ano que vem. É uma esperança, não é? É uma probabilidade. Eu espero que, não é? Então, para nós, o termo esperança não tem certeza. Mas no grego, na escritura, a ideia é de algo certo. E é mais do que um sentimento, não é? Quando a gente fala de esperança, a gente normalmente no português é de um sentimento, né? Mas quando o cristão fala, eu tenho esperança, ele está falando de um destino. Eu tenho um destino. Qual é a sua esperança? Novos céus e nova terra. É para lá que eu estou indo. Não é? Esse é a minha esperança, é o meu destino. Eu tenho destino, eu sei para onde estou indo. Não é meramente um sentimento de que tudo vai acabar bem. Não é meramente um sentimento de que tudo vai acabar bem. É uma certeza para onde a história está sendo levada. Novos céus e nova terra. Essa é a minha esperança. Não é? Ressurreição do corpo. Essa é parte da minha esperança. Não é? Meu encontro com o Senhor, a volta de Cristo. Isso é parte da minha esperança. É o meu destino. Bom, fecha o parênteses aí da esperança. Percebam aí que não é apenas uma conjectura, não é algo provável, não é? Mas é uma segurança infalível da fé, não é? Que está fundamentada aí em algumas coisas que nós vamos ver, ok? Então, não se trata de uma conjectura ou de uma probabilidade. Mas quando nós falamos dessa certeza, nós estamos falando de algo infalível, algo seguro, não é? E de onde vem essa infalibilidade? De onde vem esta segurança, não é? Desta certeza. Então, os nossos irmãos tiraram da Bíblia para nós aí pelo menos 3 fundamentos dessa certeza. Qual é o primeiro fundamento dessa certeza? As promessas de Deus, não é? Nós temos promessas a respeito disso. E a palavra de Deus é fiel, o testemunho do Senhor é fiel, é confiável. Se Deus falou e se Deus prometeu, nós podemos ter certeza. Com base em quê? Com base nas promessas do Senhor. Não é assim que a gente canta, que a promessa do Senhor dá firmeza para a gente? Firmes, firmes, firmes na promessa, né? Então, firme. Isso me dá firmeza. Firme.
Eliane diz que é singular. Vocês estão cantando errado, é singular, é firme. É isso mesmo, estamos firmes, ou estou firme na promessa. Então tem firmeza, tem chão para pisar, não é? Então, nós não estamos andando sobre areia movediça, nós temos chão para pisar. Qual é o chão? Palavra de Deus, a promessa dele. Vamos olhar essa passagem que está aí? Eu acho essa passagem muito rica, muito esclarecedora a respeito da promessa do Senhor. Hebreus, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 13, não é? Veja bem, verso 13 diz aí: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, aos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Até aí, depois a gente continua lendo, mas aqui é só para mostrar o que o escritor de Hebreus está dizendo. Que nós temos dois motivos, duas coisas imutáveis para confiar, não é? Para ter esperança, para saber, para ter certeza. Duas coisas. Primeiro, que Deus fez promessa. Essa é a primeira coisa, não é? Ele fez promessa e a palavra de Deus é confiável. Mas além de fazer promessas a nós, como fez a Abraão, ele jurou a respeito dessas promessas, não é? Quando os homens querem dissipar qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa, eles juram, não é assim? Você faz um juramento. Então, o juramento é a maneira de dissipar qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto. Então, assim também Deus fez na sua aliança, no seu relacionamento conosco. Ele deu a sua palavra e, ao mesmo tempo, ele jurou por si mesmo, né? Nós normalmente juramos por algo maior do que nós. Mas Deus não tem nada maior do que ele. Então, ele jura por si mesmo, não é? Então, nós temos dois motivos: a palavra de Deus e o seu juramento. A palavra de Deus já seria suficiente, né? Porque a palavra dele é confiável. Mas ele, por condescendência, por graça, por misericórdia, além de dar a palavra, ele jurou. Então nós temos duas razões para confiar, para ter certeza da imutabilidade das promessas do Senhor. Olha que metáfora bonita o escritor usa no verso 19, não é? Ele diz que essa esperança baseada na palavra e no juramento de Deus funciona para nós como uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Nesse verso 19, o escritor de Hebreus está usando aí, misturando duas metáforas, misturando duas linguagens.
ele mistura uma linguagem da navegação da época com a linguagem religiosa do santuário, do templo, não é? Penetra além do véu. Além do véu, certamente ele está pensando no trabalho do sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, como representante das tribos de Israel, para oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, não é? Então, ele entrava na presença de Deus. Jesus Cristo fez isso de maneira efetiva. O sumo sacerdote só era uma pista daquilo que Jesus faria. O sumo sacerdote, lá no tabernáculo e no templo, estava prefigurando a obra de Cristo. Cristo não entrou apenas numa sala do templo. Ele entrou de fato na presença de Deus, onde está até hoje, como nosso representante. Então, por causa da nossa união com Cristo, Paulo diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A minha vida está oculta com Ele. Por causa da minha união com Cristo, por meio do meu representante, eu já cheguei lá. A minha salvação já está consumada. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Já está tudo. Como crente hoje, eu estou correndo uma corrida já completada pelo meu representante e antecessor. Como crente hoje, eu estou jogando um jogo que já foi jogado e já foi ganho. Percebe? Então não há nenhum, se eu estou unido a Cristo, não há nenhum risco de insucesso. O jogo já foi jogado. Ele já chegou ao meu destino. É para lá que eu estou indo, mas eu já cheguei lá. De alguma maneira eu já cheguei. Como é que você já chegou? Por meio do meu representante. Eu já estou lá, porque eu estou ligado com ele. Ele já morreu a minha morte, já ressuscitou a minha ressurreição, já foi assunto aos céus, está na presença de Deus. Eu já cheguei lá. Está claro esse ponto? Então, a minha esperança é como uma âncora da alma, minha alma já está ancorada. Aqui é uma linguagem da navegação, não é? Vocês sabem o que é uma âncora, claro, não é? Pense no barco, o barco está sendo açoitado pelas ondas, sendo açoitado pelos ventos, mas ele tem estabilidade porque ele está ancorado, não é? O marinheiro lança a âncora e a âncora encontra solo firme ou rocha e na superfície o barco está balançando assim, vento, onda, mas ele permanece firme porque ele está ancorado. Então eu estou no mar da vida. Eu estou no mar da vida. Às vezes ondas bravias açoitam o barco da minha vida. Às vezes tempestades violentas. Mas eu tenho esperança. A minha esperança é como uma âncora que já foi lançada além do véu. E eu estou atracado lá. Eu estou atracado. Então eu posso ter certeza. Posso ter certeza porque Jesus já me atracou no porto seguro da eternidade. Eu já cheguei lá, estou unido a Ele. E olha que figura linda o escritor de Hebreus vai usar ainda aqui, nesse capítulo. Dê uma olhada aqui, ó, verso 20. Quando ele fala além do véu, ele usa agora ainda uma figura da navegação. Onde, além do véu, onde? Lá na eternidade, além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou por nós lá, na eternidade, como nosso
precursor. Esse é um termo técnico. Precursor era um barquinho menor que guiava hoje seria como um rebocador. O que é um rebocador? Rebocador é um barco pequeno que vai guiando o navio para que ele seja atracado no cais, não é? Então, ele precisa ser levado por um rebocador. Então, na época, um barco maior, então tinha o rebocador, eram homens que, num barco menor, pegava lá aquele cabo, aquela corda, ia no remo, ia levando, atracava lá, não é? E aí, o navio, a embarcação maior, ia sendo rebocada até atracar. Jesus morreu como nosso representante, ressuscitou e entrou além do véu. Ele é o rebocador. Ele já foi na frente. Já amarrou a corda lá no cais. Agora não tem jeito mais. Agora é só uma questão de tempo e o barco da nossa existência vai ser atracado lá onde Jesus já entrou por nós. Entendeu a figura? Não é? Ele é o nosso precursor. Ele foi na frente. Foi na frente. Não é? Aliás, ele diz, né, eu vou preparar lugar para vocês. Não é? Então, ele foi na frente e nós já estamos indo a reboque dele. Então, se você estiver unido a Cristo, a sua esperança é firme, não é? Por esta razão, por causa do que Cristo fez e pela promessa do Senhor e o seu juramento. Então, qual é a primeira base para essa certeza? Promessa do Senhor. Por isso você pode cantar com todos os pulmões, firme nas promessas do Senhor. Estou firme. Eu sei, tem vento, tem maremoto nesse mundo, às vezes tem luta, desânimo, mas eu estou agarrado nas promessas do Senhor. Vamos chegar lá, não é? Outra base, não é? Primeira base dessa esperança certa, dessa certeza da salvação que você pode ter, é a promessa do Senhor. Mas ela está fundamentada também na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas. Então você tem evidência externa, isso é, Deus fez promessas, Cristo fez uma obra por mim e me atracou lá. Essas são bases externas. Mas existem também bases internas, não é? O que é isso? A Bíblia fala muito a respeito do que Deus faz na vida dos seus eleitos, não é? Por exemplo, bem-aventurado, diz das bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobreza de espírito? É alguém espiritualmente falido, já decretou falência, não é? É claro, todo ser humano é espiritualmente falido, mas aqui Jesus está falando daqueles que admitem isso, que reconhecem, não é? A sua falência espiritual. Calvino dizia que ninguém vai se lançar nos braços do Senhor enquanto não decretar a sua própria falência. Enquanto você achar que tem recursos de você mesmo, você vai tentar se virar por você mesmo. O dia que você admitir que é um falido espiritualmente, você está em boas condições. Desses é o reino dos céus. Jesus não veio chamar gente boa, veio buscar pecadores, não é? Se você se acha espiritualmente rico, bem dotado, capaz,
não tem lugar para você na religião da Bíblia. Agora, se você é um falido espiritualmente falando, o evangelho foi feito sob medida para você. Entendeu? Então, essa é uma evidência interna. Como é que você vê a você mesmo? Você pode ter certeza da sua salvação se você se enquadra nessa bem-aventurança. Você sinceramente admite a sua miséria espiritual? Se você admite, isso é uma evidência interna. Outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser saciados. O que é fome e sede de justiça? Não é que você seja vítima de injustiças e você quer ver toda injustiça ser corrigida. É parte disso também. Mas o que Jesus está dizendo aí é uma consequência da bem-aventurança anterior. Você admite a sua miséria, mas ao mesmo tempo você tem uma fome danada de ser reto, ser justo. Eu sei que eu não sou, mas eu desejo imensamente isso. Eu gostaria tanto de ser reto. Justo é ser reto, justo, dentro de um padrão, não é, estabelecido. Isso é ser justo. Por exemplo, aqueles que trabalham aí com editor de texto da Microsoft, não é, o Word, sabe que tem um comando lá que é justificar um texto. Não tem um comando lá? Justificar o texto? Colocar dentro de um padrão, assim, tudo certinho, assim, dos dois lados, né? Você justificou o texto, colocou dentro de um... Tá tudo certinho. Então, justo é aquele que está dentro do padrão. Quando a Bíblia diz, não há um justo sequer. Se você pegar o prumo, sabe o que é um prumo? Para olhar se a parede está meia torta, se ela está certinha, não é? Pedreiro coloca o prumo lá para ver se a parede está certinha. Pegar o prumo de Deus e colocar em cada um de nós, está todo mundo fora do prumo. Não há um justo sequer. Tudo torto, não é? Não há um justo sequer. Todo mundo fora do prumo. Mas você tem fome e sede de justiça? Esse é o anseio do seu coração? Isso é uma evidência interna de que você é um salvo. E sendo um salvo, um santo, você vai perseverar até o final. Então, a certeza de salvação nossa está baseada nas promessas de Deus e ela está baseada também nessas evidências internas, não é? Deus prometeu que nos salvos ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. O que essa metáfora significa? É que você tem um coração sensível, não é? Essa mudança do coração na Bíblia é o centro do que somos, né? É o cerne do nosso ser. Então Deus promete mudar o nosso ser de maneira radical, isso é, mudar na raiz. E essa mudança, esse milagre que Deus opera nos seus eleitos, muda tudo. Muda tudo. Se muda o cerne, o centro, tudo mais é afetado. Para o bem e para o mal, não é? Pecado alojou ali no centro, no programa, como é que chama lá aquele programa mais fundamental lá do operacional, né? Se um vírus corrompeu o programa operacional, tudo mais fica afetado. Se a nascente de um rio foi contaminado, tudo mais fica afetado. Deus mudou o coração, tudo mais fica afetado. O jeito de ver a vida, paladar espiritual muda,
Você passa a gostar de coisas que você não gostava, passa a abominar coisas que antes não abominava. Você pode dizer que você nasceu de novo, é nova criatura, tem essa mudança interior no seu coração? Então, isso é uma evidência interna. Então, em que baseia a certeza de salvação? Nessas evidências internas também. Entendeu? Então, essa é a segunda base, a evidência interna, não é? Pobreza de espírito, fome e sede de justiça, fruto do espírito, não é? O espírito produz aquele fruto lá de Gálatas, não é? Isso são evidências que você está debaixo da graça de Deus, ok? Mas há uma terceira base, um terceiro fundamento, que é o testemunho interno do Espírito Santo, dando-me a certeza de que eu sou filho de Deus. Isso aqui é algo muito, muito subjetivo, mas se você for um cristão, você sabe do que eu estou falando, não é? Testemunho interno do Espírito Santo. Eu fui criado na igreja e durante muito tempo eu li a Bíblia, mas achava um livro chato, enfadonho. Às vezes que eu tentei ler a Bíblia, eu falei, não rola. Não sei como é que esse povo consegue ficar lendo esse negócio aqui, entendeu? Por que que a Bíblia é a palavra de Deus para você? Quem lhe dá essa certeza de que esse livro é alguém real falando com você? Não sei se acontece com você, mas às vezes eu estou lendo a Bíblia, tem que parar a leitura, orar, envergonhado, porque ela expõe a minha feiura. Eu falo, Deus tenha misericórdia de mim. Às vezes eu paro a leitura e adoro. Que coisa linda, que beleza. Estou careca, literalmente careca de ler esse texto aqui e eu não tinha percebido essa. Olha só que coisa linda aqui. O livro ganha vida na mão da gente, não é? O que é isso? É o testemunho interno do Espírito Santo. É o Espírito Santo tornando a palavra de Deus viva, penetrante, não é? Como espada de dois gumes. Então, essa é a obra do Espírito que dá também certeza a gente. Então, veja lá, Romanos 8,16. Alguém leia para nós. Percebe? Há uma comunicação de espírito para espírito. O Espírito de Deus com o meu espírito. É uma coisa muito direta, não é? A gente chama isso de certeza da fé. Não é, uma certeza pré-teórica. Não, 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 não há nenhuma teorização, nenhum argumento. Parece que não é pela via cognitiva, mas é algo bem direto. Aquele tipo de certeza assim, do tipo, eu sei, mas não sei explicar. Você já viu isso? Eu sei, mas não sei explicar. Não é? Ah, Deus me dá essa certeza de que ah, um, são evidências assim que eu percebi na minha experiência religiosa. Essa leitura da Bíblia, isso para mim mudou completamente. E oração. Ah, oração para mim deixou de ser palavras ao vento, monólogo, sabe? Eu sei que tem alguém me ouvindo, alguém real. Ah,
Não é mais como os ídolos que têm ouvidos e não ouvem, não é? Eu falo para alguém que ouve, eu não sei. Eu sei, mas não sei explicar. Você sabe o que é isso. Percebe? Essa é uma evidência interna. Então, em que é baseado a nossa certeza da salvação? Por que eu tenho certeza, não é? De que eu vou para lá. Primeira base é a promessa do Senhor, a palavra dele. Segunda, evidências internas, não é? E terceiro, essa também é interna, que é o testemunho interno do Espírito Santo. Ele testifica com o meu espírito e me dá certeza de que eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. É meu Pai. Agora é uma relação de filho e pai, não é por causa da minha união com Jesus. E finalmente, a Bíblia diz também, e aí os nossos irmãos lembraram disso, que esse Espírito Santo que testifica com o meu espírito, ele me foi dado exatamente para me dar certeza. Não é? Olha, 1 de João 4,13. 1 de João 4,13. Então, nisto, isso é, em que eu posso saber que eu estou ligado a Ele, a Cristo, que eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim. De que maneira Deus me faz saber que eu sou do meu amado e meu amado é meu? De que maneira? Dando a mim o seu Espírito. Então, nessa dádiva do Espírito, eu tenho certeza. Deus me deu o Espírito para isso. Isso fica muito claro em Efésios 1, 13 e 14, não é? O Espírito é chamado em Efésios 1, 13 e 14, duas metáforas que dão garantias. Selo, não é? E penhor. Leiam aí, Efésios 1, 13 e 14, a gente termina com esse texto. Selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha, Marco Túlio, que essas duas metáforas são metáforas que comunicam garantia. A primeira é que o Espírito Santo nos foi dado como selo. Selo aí não é aquela taxa postal que a gente paga no correio para mandar uma carta, não é? Tem gente que manda carta ainda hoje, tem, né? Parece tão antigo esse negócio de carta, né? Mas, carta de cobrança de sujeitos que ainda mandam. Mas então, outro dia eu falei aqui de cartão de Natal, né? Falei, mandar um cartão de Natal. Eu falei, eu acho que ninguém sabe mais o que é isso. Já era. Mas voltando aqui ao que interessa, selo aí é selo de propriedade. Não é? Acho que a imagem mais próxima de selo de propriedade é aquele ferro de marcar boi, não é? O indivíduo compra uma boiada, vai transportar daqui uns dias, aí ele vai lá e marca os bois. O dia que ele vier buscar, ele sabe quais que são os dele, né? Então, Deus nos deu o Espírito Santo como selo de propriedade. Esse é meu. Esse é meu. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é isso que Paulo falou? Quem não tem essa marca, esse tal não é dele. Então, é a marca. E o penhor. Penhor também, aí é uma figura de garantia mesmo, não é? Porque penhor é uma linguagem aí das transações comerciais da época e que a gente conhece hoje também.
Um penhor era um sinal, era parte de um pagamento e uma garantia. Hoje a gente faz muito isso, né? Você compra um imóvel, faz um contrato de compra e venda e você dá um sinal. Aquele sinal é parte do pagamento, mas também uma garantia. Se você desistir do negócio antes de passar a escritura, você perde aquilo lá. Então, aquilo lá você está dizendo, olha, eu vou ficar com esse imóvel aqui, está aqui uma garantia, penhor. Ou você pode pensar também, você vai lá na Caixa Econômica, pega dinheiro emprestado, deixa suas joias lá de penhora, não é? Penhorou as joias, está dando uma garantia de que você vai resgatar a sua dívida. Então, Deus não apenas prometeu uma herança para você, e Ele deu um sinal. O Espírito Santo é um sinal. Você não tem a herança ainda, mas você já tem os primeiros frutos, não é? Você já tem um antegozo. Você ainda não foi para a glória, mas você já tem um antegozo, não é? E ao mesmo tempo você tem um penhor. E esse penhor vai ficar com você até o dia do resgate, até que Deus cumpra a promessa. Então, isso também me dá certeza da minha salvação. Por quê? Porque Deus me deu o seu Espírito. Então, eu posso ter certeza. Nada disso deve soar como arrogância, como pretensão da nossa parte, porque toda essa salvação é fruto da graça e da bondade de Deus, não é? Isso não, quando eu digo que eu tenho certeza da salvação, eu não estou com isso querendo dizer que eu sou melhor do que os outros, não é? Só estou dizendo é que Deus me tratou com graça e misericórdia. Está claro aí então sobre a certeza da salvação? Então você aprendeu hoje que é possível ter certeza, que Deus quer que você tenha certeza, que a sua certeza não é apenas uma conjectura, ela é certeza inabalável, e você aprendeu em que essa certeza está fundamentada.